Saudações para você, aluno da disciplina eletiva chamada Redação para o Enem. Essa eletiva ela tem como objetivo levar para você um estudo específico, apropriado para a disciplina de redação. Eu sou o professor Dr. Reinaldo, vou estar com vocês nesse curso maravilhoso, um curso específico para o Enem e para a redação específica do Enem. O objetivo da nossa aula hoje é tratar do que é, o Enem e os cuidados, os primeiros cuidados que você deve ter com a redação nesse momento tão importante. Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio e essa tipologia de exame possui uma redação, entrega de uma redação, construção de uma redação, valendo até 1000 pontos. E existe cuidados que você deve ter e a compreensão do que é redação e dos tipos de redações que podem ser feitas e dos cuidados que você deve ter para não zerar ou não estar com a nota abaixo de uma qualificação para uma universidade. A partir do Enem, da sua nota, você pode ser direcionado a uma possibilidade de cursos e uma possibilidade de universidades. Então é preciso, na redação, ter uma nota boa, tá bom? Na língua portuguesa existe um conceito de redação que é o seguinte: redação é a elaboração de uma mensagem de fácil entendimento pelo receptor. Então olha só esse conceito. Bakhtin traz esse conceito dizendo ainda que as palavras são singulares e insubstituíveis, ou seja, a sua escrita ela é insubstituível, a sua escrita é singular. E aí muita gente se pergunta assim: professor, eu não escrevo bem, eu não gosto de escrever. E aí eu volto com o Bakhtin: a sua escrita é singular, a sua escrita é insubstituível, mesmo que você não perceba que escreve bem. Você descobrindo o seu timbre de redação. O que é isso, professor? Timbre de redação, nunca ouvi essa palavra. Timbre de redação é a sua escrita, é o seu jeito de escrever. Você descobrindo esse timbre, você ou chegará à nota 1000 da redação, ou pelo menos a nota que você precisa para ir bem em qualquer curso. Mas esse domínio precisa ser realizado. E existem formas diferentes de você fazer uma redação. Você pode fazer uma narração, você pode fazer uma descrição, você pode fazer uma injunção, você pode fazer uma exposição e você pode fazer aquilo que é mais usado e mais cobrado e que a gente vai dar mais atenção, que é uma dissertação, tá? Uma argumentação. Mas antes, vamos aqui nessa aula teórica explicitar um pouco dessas formas de expressão, formas de redação, e já tratar da primeira redação, tá? Valendo nota, falar um pouco sobre o tema e como você deve fazer. A narração é o ato de contar uma história, né? Você pode ser uma história real, pode ser uma história imaginária. Você pode, na redação do Enem, contar ou narrar um fato, por exemplo, que aconteceu, verídico, tem no jornal ou uma revista, e trazer ali o seu ponto de vista sobre aquele fato. É claro que você no Enem, por exemplo, você não vai criar um fato imaginário. Interessante que você traga algo informativo, um fato realístico. Mas a narração é esse ato de contar. E na narração, o que a gente observa? Que tem que ter uma introdução, que tem que ter um enredo, né? Que tem que ter um desfecho
aquilo que você está contando, para que após você possa trazer o seu ponto de vista, tá? O texto também ele pode ser descritivo, ele pode descrever um objeto, um lugar, ele pode também fazer analogias, ou seja, comparar fatos. É um tipo de redação do Enem. Você pega a situação da Rússia, a situação da Ucrânia, faz uma comparação dos dois e em dois parágrafos, um parágrafo falando do contexto da Rússia, outro da Ucrânia, e no último parágrafo você traz seu ponto de vista sobre a guerra. Então, você descreveu a situação ali da Rússia, a situação da Ucrânia, depois trouxe o seu ponto de vista sobre a guerra. Foi um texto descritivo, né, que marcou isso aí. E o que é injunção? O que é essa palavra, injunção? Injunção é convencer o leitor de alguma coisa. Por isso a injunção ela tem um tom imperativo. Ela no supermercado você encontra muito o texto injuntivo quando fala assim, olha, compre. Isso na sua casa vai ser fabuloso. Isso vai ser maravilhoso se você comprar. São linguagens injuntivas, tá? Eu tenho um aluno que ele fez uma redação injuntiva. Ele trouxe várias falas ali de supermercado, de lojas, mostrando que há uma linguagem imperativa, há um exagero em convencer as pessoas a comprar, um consumismo muito grande. E no outro parágrafo ele tratou do ponto de vista dele sobre isso e conseguiu uma nota extremamente alta. E finalmente a dissertação. Dissertação, 85% das redações elas são dissertativas, tá? E a cobrança na maioria é a dissertação. E não impede de que você pegue uma descrição, uma narração e use em algum parágrafo, mas tem que ter pelo menos a finalização em termos de dissertação. Mas professor, o que é uma dissertação? Dissertação é você analisar, explicar e expor ideias. Então, repetindo, analisar, explicar e expor ideias. Então isso é a redação dissertativa. Ela sempre tem que ter três partes: introdução, argumentação e conclusão. Então na introdução você introduz uma ideia, ou introduz uma problemática, ou introduz uma temática. Na argumentação você vai trazer argumentos, fatos que explicam o problema. E na conclusão você desfecha o seu raciocínio trazendo ali ou a solução ou uma expectativa de solução para aquele problema, ou uma teoria, né? Aí depende muito do grau de maturidade que você tem e de conhecimento que você tem sobre o problema traçado. Mas essa construção você analisou, você explicou e você expôs a ideia que você tem em relação a algum assunto. Então esse tem que ser o domínio, é a essência do que você vai trabalhar, e você deve investir nessa capacidade. Nossa atividade 1 será uma redação já sobre acessibilidade, tá? Onde a gente vai já dar uma nota aí e você vai passar essa semana fazendo essa redação e deixando no seu caderno, onde será a sua primeira nota, tá? Então, nesta redação, antes de fazer, leia sobre o assunto. O aluno que lê bastante, ele reflete a leitura no seu texto. Então procura na internet o conhecimento sobre a importância das instituições construírem espaços acessíveis para aqueles que têm deficiência auditiva, deficiência motora, deficiência visual. As empresas devem investir nisso. As empresas devem ter nas suas estruturas uma porcentagem para que dos seus trabalhadores tenham pessoas com as limitações, porque deficiência não é limitação.
Deficiência não deve ser preconceito. Alguém que tem deficiência visual pode trabalhar tanto quanto uma pessoa que não tem. Então nós temos que combater esse preconceito. Isso é uma redação que já foi uma das redações do Enem, que pode voltar a ser, tá? Então vai ser a sua redação número 1 aí no caderno. Um abraço do professor Dr. Reinaldo. Vamos fechar aqui com oração. Senhor, abençoa cada aluno para que possam aprender a analisar, explicar e ter opinião em todas as coisas. Senhor, abençoa a capacidade argumentativa, dissertativa, capacidade de construir tipos de texto e super bem no Enem. Um abraço, professor Dr. Reinaldo. Felicidades para você.